Se você não controlar sua mente, sua vida vai sair do controle, e o mais perigoso não é isso acontecer. É você não perceber quando começou, porque esse tipo de descontrole não chega de forma óbvia. Não é algo que acontece de um dia para o outro. Ele começa silencioso, em pequenos momentos, em decisões que parecem simples, em pensamentos que você não questiona. E quando você se dá conta, já está vivendo uma rotina que não faz sentido, tomando decisões que não refletem quem você quer ser, reagindo mais do que escolhendo. Você acorda, começa o dia com intenção, mas ao longo das horas tudo se perde. Sua atenção se dispersa, sua energia oscila, sua clareza desaparece. No final do dia, fica a sensação de que poderia ter feito diferente, de que perdeu o controle em algum ponto, mas não consegue identificar exatamente onde. E esse é o maior problema. Não é o erro, não é a falha, é a falta de consciência sobre o que está acontecendo dentro de você, enquanto tudo isso acontece. Porque enquanto você acredita que o problema está fora, você tenta resolver fora. Tenta mudar a rotina, o ambiente, as circunstâncias. Mas nada se sustenta, porque a raiz continua intocada. Existe uma força interna que está influenciando cada decisão que você toma. Uma sequência de pensamentos que direciona suas emoções, que determina suas ações, que constrói seus resultados. E se essa sequência está desorganizada, confusa, descontrolada, a sua vida começa a refletir exatamente isso. Você não perde o controle da vida de uma vez. Você perde o controle da mente primeiro. E a partir daí, tudo começa a sair do eixo. Agora para e pensa com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que estava no controle, mas no final percebeu que apenas reagiu ao que estava acontecendo dentro da sua cabeça? Porque se isso acontece com frequência, então existe algo que precisa ser olhado com mais atenção. E é exatamente isso que você vai começar a enxergar a partir de agora. Nem sempre a vida desmorona por fora. Muitas vezes, ela continua funcionando. Você cumpre compromissos, responde mensagens, resolve tarefas. Para quem olha de fora, parece tudo normal. Mas por dentro, a sensação é outra. Existe uma inquietação constante, uma falta de clareza que não passa, como se você estivesse sempre tentando se organizar mentalmente e nunca conseguisse chegar em um ponto de equilíbrio. Você começa o dia com uma ideia do que precisa fazer, mas rapidamente perde o foco. Uma distração puxa a outra, um pensamento leva a outro, e quando percebe, já está distante daquilo que realmente importava. E o mais estranho é que isso não acontece por falta de capacidade. Você sabe o que precisa ser feito. Você tem consciência das suas prioridades. Mas algo impede que você sustente essa direção. Essa sensação de estar fora do controle não é sobre falta de disciplina isolada. É sobre uma mente que não para. Uma mente que salta de um pensamento para outro, que reage a estímulos o tempo todo, que não sustenta uma linha de ação por tempo suficiente para gerar resultado. E com o tempo, isso começa a afetar tudo. Sua produtividade diminui, sua confiança enfraquece, sua energia se dispersa. Você começa a duvidar de si mesmo, a questionar sua capacidade de manter consistência, a sentir que está sempre tentando recomeçar. O mais difícil é que isso não tem uma causa visível. Não é um problema externo que você consegue resolver rapidamente. É algo interno, constante, que influencia tudo sem chamar atenção direta. Você não sente que perdeu o controle de forma clara. Você sente que está sempre quase no controle, mas nunca totalmente. Como se algo estivesse sempre escapando pelas suas mãos. E essa sensação cansa mais do que esforço físico. Porque você está o tempo todo tentando se ajustar, tentando se alinhar, tentando voltar para um ponto de equilíbrio que nunca se mantém. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já terminou o dia com a sensação de que fez muita coisa, mas nada do que realmente precisava? Você acredita que está no controle das suas decisões. Acredita que escolhe o que faz, quando faz, como reage. Só que, na prática, a maior parte do seu dia não é construída por decisões conscientes. É construída por reações automáticas a pensamentos que surgem sem que você perceba. A sua mente funciona como um piloto automático. Ela cria interpretações rápidas, gera emoções instantâneas e te impulsiona para ações que parecem naturais. Você não para analisar, não questiona, apenas segue. E quanto mais você repete esse processo, mais ele se fortalece. É por isso que você decide focar e
Poucos minutos depois, já está distraído. Decide começar algo importante e, de repente, sente vontade de fazer outra coisa. Decide mudar um comportamento e, quando vê, voltou exatamente ao mesmo padrão. Isso não acontece porque você não quer mudar. Acontece porque existe uma camada mais profunda conduzindo você. Uma sequência de pensamentos que você não está observando, mas que está determinando cada movimento. Você não está decidindo como imagina. Você está reagindo. Reagindo ao pensamento que diz que é melhor deixar para depois. Reagindo ao pensamento que diz que não vale a pena agora. Reagindo ao impulso de buscar algo mais fácil, mais confortável, mais imediato. E o mais perigoso é que tudo isso parece escolha. Parece que você decidiu, mas, na verdade, você apenas seguiu o fluxo interno sem perceber. Quando isso se repete muitas vezes, você começa a perder a confiança em si mesmo, porque sente que não consegue sustentar uma decisão, não consegue manter consistência, não consegue seguir o que sabe que deveria fazer. Mas o problema não é falta de força, é falta de consciência. Porque enquanto você não enxerga esse processo, você continua acreditando que está no comando, quando na verdade está sendo conduzido. Agora olha com sinceridade para o seu dia. Quantas das suas ações foram realmente escolhidas por você, e quantas foram apenas respostas automáticas ao que você estava pensando naquele momento? Tudo começa com um pensamento. Simples, rápido, quase imperceptível. Ele surge, você não questiona, e a partir dali uma sequência inteira é construída. Esse pensamento gera uma emoção. Essa emoção influencia a forma como você se comporta, e esse comportamento define o resultado que você vai ter. Esse processo acontece o tempo todo, em escala pequena, mas com impacto acumulado. Você pensa que está cansado. Esse pensamento gera desânimo. O desânimo faz você adiar. O adiamento vira atraso. O atraso gera culpa. E a culpa reforça a ideia de que você não está conseguindo. Percebe como tudo começa em algo que você nem parou para analisar? Agora imagina isso acontecendo várias vezes ao longo do dia. Em decisões pequenas, em momentos rápidos, em escolhas que parecem irrelevantes. Cada uma delas vai moldando o seu comportamento. E quando você junta tudo, o resultado final não é por acaso. Ele é a consequência direta desse processo interno. A mente não precisa de grandes eventos para influenciar sua vida. Ela usa micro-decisões. Um desvio de atenção aqui, uma escolha mais fácil ali, um adiamento que parece inofensivo. E assim, pouco a pouco, você vai sendo levado para um caminho que não foi exatamente escolhido, mas construído por repetições automáticas. E o mais perigoso é que isso não acontece apenas em tarefas simples. Acontece em decisões importantes também. Você deixa de agir em algo que poderia mudar sua realidade, porque um pensamento trouxe dúvida. Você recua diante de uma oportunidade, porque uma emoção gerada naquele momento te fez hesitar. No final, você olha para o resultado e tenta entender por que as coisas não estão acontecendo como você gostaria. E a resposta não está em um grande erro. Está em várias pequenas decisões que foram influenciadas por pensamentos não questionados. A sua vida não é definida por um único momento. Ela é construída por uma sequência contínua de pensamentos, emoções e ações. E se essa sequência está desorganizada, os resultados também estarão. Agora pensa com atenção. Se você continuar reagindo aos mesmos pensamentos, tomando as mesmas decisões automáticas, qual é o resultado que a sua vida vai continuar produzindo? Existe um ponto em que o descontrole não precisa mais ser explicado. Ele começa a aparecer nos detalhes do seu comportamento, nas pequenas falhas de consistência, nas decisões que você toma sem pensar, e depois tenta justificar. Um dos sinais mais claros é começar algo com intensidade, e não terminar. Você se empolga, planeja, inicia com energia, mas rapidamente perde o ritmo. Não porque o objetivo deixou de ser importante, mas porque algo no meio do caminho te puxou para fora. E isso se repete tantas vezes que começa a parecer normal. Outro sinal é reagir por impulso. Você sabe que não deveria, sabe que poderia agir diferente, mas quando percebe, já fez, já falou, já desviou, já escolheu o caminho mais fácil. E depois vem aquela sensação de arrependimento, como se tivesse existido a si mesmo agir sem conseguir interferir. Existe também o cansaço mental constante.
não aquele cansaço físico de quem trabalhou muito, mas uma sensação de mente sobrecarregada, cheia, dispersa, como se você estivesse sempre tentando organizar pensamentos que não param de surgir. Isso reduz sua clareza, diminui sua capacidade de foco, e te mantém em um estado onde tudo parece mais difícil do que realmente é. A facilidade em se distrair é outro sinal forte. Qualquer estímulo externo consegue tirar você do que estava fazendo. Uma notificação, uma ideia aleatória, uma tarefa pequena. E quando você percebe, já perdeu o fluxo, já saiu daquilo que realmente importava. E talvez o mais silencioso de todos seja a dificuldade em tomar decisões. Você pensa demais, analisa demais, reconsidera demais. Não por falta de inteligência, mas por excesso de ruído interno. Quanto mais pensamentos, menos clareza. E quanto menos clareza, mais difícil agir. Nenhum desses sinais aparece de forma isolada. Eles se conectam, se reforçam e criam um padrão. E esse padrão vai moldando a sua rotina, a sua produtividade, a sua confiança. O mais importante é entender que esses sinais não são o problema final. Eles são consequência de algo maior. De uma mente que está operando sem direção, sem controle, reagindo a estímulos ao invés de conduzir ações. Agora observa com sinceridade. Qual desses sinais está mais presente no seu dia a dia? E há quanto tempo você vem convivendo com isso sem realmente confrontar? Existe uma parte da sua mente que não está interessada no seu crescimento. Ela não está preocupada com seus objetivos, com o que você quer construir, com quem você deseja se tornar. Ela quer uma coisa muito mais simples: conforto. Essa parte não aparece de forma clara. Ela não diz para você desistir diretamente. Ela age de forma sutil, criando pensamentos que parecem proteger você, mas que na prática te mantém parado. Ela sugere que você espere mais um pouco, que se prepare melhor, que não se exponha agora. Tudo isso soa como cuidado, mas no fundo é uma forma de evitar o desconforto que vem com a evolução. Porque crescer exige tensão, exige sair do que é familiar, exige enfrentar momentos de dúvida, de insegurança, de incerteza. E a sua mente, naturalmente, tenta te manter longe disso. Ela prefere o conhecido, mesmo que não seja o melhor para você. O problema é que, quando você não percebe esse processo, começa a confundir essa voz com quem você é. Começa a acreditar que aquelas limitações fazem parte da sua identidade, que aquele medo é um reflexo real da sua capacidade, que aquela dúvida é um sinal de que não deve avançar. E é exatamente assim que você perde o controle. Não porque alguém tomou decisões por você, mas porque você passou a seguir um padrão interno que prioriza conforto ao invés de crescimento. E quanto mais você segue esse padrão, mais ele se fortalece. Você começa a evitar situações que exigem mais de você. Começa a escolher caminhos mais seguros, mais previsíveis. E aos poucos, vai construindo uma vida que não exige confronto, mas também não permite avanço. O mais perigoso é que isso não parece errado no momento. Parece prudência, parece equilíbrio, parece até inteligência. Mas, com o tempo, você começa a perceber que está sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas dificuldades, sempre com a sensação de que poderia estar mais longe. E aí surge a pergunta que muda tudo. Se existe uma parte da sua mente que busca conforto acima de tudo, você está realmente no controle, ou está sendo conduzido por algo que evita exatamente aquilo que faria você crescer? Existe um momento em que você para de tentar controlar tudo ao seu redor e começa a olhar para dentro com mais clareza. Esse momento não vem com facilidade, não é confortável, mas é necessário. Porque enquanto você continua lutando contra circunstâncias externas, você ignora o único lugar onde o controle realmente pode acontecer. A virada não acontece quando você elimina pensamentos negativos. Ela acontece quando você percebe que não precisa acreditar em tudo o que pensa. Esse é um dos maiores erros que mantém você preso. Confundir pensamento com verdade. Cada ideia que surge na sua mente carrega uma sensação de realidade, como se fosse um fato, como se fosse uma conclusão válida. E quando você não questiona, você aceita. Quando aceita, você reage. E quando reage repetidamente, você constrói padrões que parecem impossíveis de mudar. Mas existe um espaço entre o pensamento e a ação. Um espaço pequeno, quase imperceptível, mas extremamente poderoso. É nesse espaço que você pode observar, ao invés de reagir.
É nesse ponto que você começa a retomar o controle. Quando um pensamento surge dizendo que você não vai conseguir, você pode parar e observar. Quando surge a vontade de adiar, você pode perceber. Quando aparece a dúvida, você pode reconhecer. Isso não elimina o pensamento, mas muda completamente a sua relação com ele. Você deixa de ser conduzido e passa a ser consciente. E essa mudança, mesmo que pareça simples, transforma tudo. Porque a partir do momento em que você começa a observar, você cria escolha. Antes, você reagia automaticamente. Agora, você pode decidir. E decisão não depende de motivação, depende de clareza. Você começa a perceber que não precisa esperar se sentir pronto para agir. Não precisa eliminar o desconforto para avançar. Precisa apenas não se deixar conduzir automaticamente por aquilo que surge na sua mente. Essa é a virada. Não é externa, não é visível para os outros, mas é o ponto exato onde você começa a sair do automático e assume, de forma consciente, a direção da sua própria vida. Agora pensa com sinceridade. Quantas decisões você já tomou acreditando em um pensamento que nunca foi questionado? Assumir o controle da sua mente não significa silenciar tudo o que você pensa. Significa parar de obedecer automaticamente. É um processo simples na teoria, mas exige prática consciente no dia a dia. E tudo começa com um ponto que muita gente ignora. Você precisa perceber antes de mudar. O primeiro passo é observar. No momento em que um pensamento surgir, você precisa reconhecer. Sem tentar eliminar, sem tentar brigar com ele. Apenas identificar. Porque aquilo que você não percebe continua te controlando sem resistência. O segundo passo é interromper. Quando você identifica um padrão que já conhece, um pensamento que normalmente te leva para distração, adiamento ou reação impulsiva, você precisa cortar esse fluxo antes que ele se transforme em ação. Não com força, mas com decisão. É uma pausa consciente. Um momento onde você escolhe não seguir o caminho automático. O terceiro passo é redirecionar. E aqui está a parte que constrói mudança real. Você substitui a reação automática por uma ação consciente. Não precisa ser perfeita. Precisa ser diferente do padrão anterior. Se você sempre adiava, você começa. Se você sempre desviava, você permanece. Se você sempre evitava, você enfrenta. Esse processo pode parecer pequeno, mas ele quebra o ciclo que estava se repetindo. E quanto mais vezes você faz isso, mais natural se torna. Existe um detalhe importante. Você não precisa controlar o dia inteiro de uma vez. Precisa controlar momentos específicos, aqueles pontos onde você normalmente perde o controle. É ali que a mudança acontece. Com o tempo, esses momentos começam a se conectar. O que antes era exceção começa a virar padrão. Você começa a confiar mais em si mesmo, não porque tudo ficou fácil, mas porque você percebe que consegue agir mesmo quando a mente tenta te puxar para outro caminho. E isso muda a forma como você vive. Você deixa de ser alguém que reage ao que sente e passa a ser alguém que escolhe o que faz com aquilo que sente. Agora pensa com sinceridade. No próximo momento em que a sua mente tentar te levar para o automático, você vai seguir como sempre fez, ou vai interromper e agir diferente? Quando você começa a assumir o controle da sua mente, algo muda que vai além da produtividade ou dos resultados visíveis. O primeiro impacto acontece dentro de você. A confusão diminui. Aquela sensação constante de estar perdido, de não saber por onde começar ou para onde ir, começa a dar espaço para algo mais estável. Clareza. Você passa a enxergar melhor o que realmente importa. As decisões deixam de ser baseadas em impulsos momentâneos e passam a ter direção. E quando existe direção, o tempo deixa de ser um problema, porque você não desperdiça energia com aquilo que não faz sentido. O segundo impacto é na sua confiança. Antes, você tomava decisões e não sustentava. Começava algo e parava. Prometia para si mesmo e não cumpria. Isso, ao longo do tempo, enfraquece a forma como você se enxerga. Mas quando você começa a agir com mais consciência, mesmo em pequenas coisas, você constrói um histórico diferente. Você começa a perceber que consegue manter o que decide, que consegue agir mesmo sem vontade, que consegue enfrentar o desconforto sem recuar automaticamente. E isso muda completamente a relação que você tem consigo mesmo.
A confiança deixa de ser uma expectativa e passa a ser consequência. Outro ponto que muda é a sua energia. Não porque você passou a fazer menos coisas, mas porque parou de gastar energia em conflitos internos desnecessários. Aquela luta constante entre o que você deveria fazer e o que acaba fazendo diminui. E quando esse conflito reduz, sobra mais energia para agir de forma direta. E existe ainda um efeito que poucas pessoas falam: a sensação de controle real. Não um controle rígido, onde tudo precisa estar perfeito, mas um controle consciente. Você sabe que pensamentos vão surgir, sabe que desconfortos vão aparecer, mas também sabe que não precisa seguir automaticamente nenhum deles. Isso traz uma estabilidade que não depende das circunstâncias externas. Mesmo em dias difíceis, mesmo quando as coisas não saem como esperado, você mantém direção, porque o controle deixou de estar fora e passou a estar dentro. E é isso que muda o jogo. Agora pensa com sinceridade. Como seria a sua vida se você conseguisse manter esse nível de clareza e controle todos os dias, mesmo diante das mesmas situações que hoje te fazem perder o rumo? Chega um momento em que você não pode mais dizer que não sabia. Você já percebeu o padrão, já entendeu como a sua mente influencia tudo, e agora existe uma escolha clara na sua frente. Ou você assume o controle da sua mente, ou ela continua decidindo a sua vida por você. Não existe meio termo. Porque toda vez que você deixa um pensamento passar sem questionar, você entrega um pouco mais do controle. Toda vez que você reage no automático, você reforça um padrão que te mantém no mesmo lugar. E quanto mais isso se repete, mais distante você fica da vida que diz querer viver. Mas o contrário também é verdade. Cada vez que você observa antes de agir, você retoma controle. Cada vez que você interrompe um padrão automático, você muda a direção. Cada vez que você decide agir de forma consciente, você constrói algo diferente. E não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre mudar o suficiente para não continuar igual. A sua vida não sai do controle de repente. Ela sai do controle aos poucos, em decisões pequenas, em pensamentos não questionados, em reações automáticas que parecem inofensivas. E é exatamente nesses mesmos pontos que ela pode voltar para o eixo. Agora a pergunta não é mais se você consegue mudar. A pergunta é se você vai continuar ignorando aquilo que já ficou claro. Porque a partir do momento em que você enxerga, continuar do mesmo jeito, deixa de ser falta de consciência e passa a ser escolha. Se isso fez sentido, talvez esteja na hora de começar a observar com mais atenção o que passa pela sua mente todos os dias.